Estamos vivendo uma época difícil, uma época de crise sanitária, estamos enfrentando o coronavírus e assim todas estas coisas estão afetando o nosso modo de viver. Problemas financeiros, problemas de ansiedade, depressão, distanciamento social, tudo isso tem causado muitas coisas, mudado completamente a vida de todos nós. Como enfrentar? Como lidar com essas situações? A resposta está na palavra de Deus. E vamos ouvir a palavra de Deus logo após a nossa vinheta. Uma viva esperança. Deus tem nos chamado para ter esperança. Deus tem nos chamado para viver uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida na qual nós seguimos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A palavra de Deus nos dá esperança para enfrentar os problemas do dia a dia, para lidar com as dificuldades também. A palavra de Deus sempre também nos exorta a crescer espiritualmente. Falando sobre esperança, como falei logo no início, como ter esperança em meio ao caos, em meio às lutas e tribulações que passamos neste mundo e por causa das circunstâncias também que estamos enfrentando. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 5, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós temos aqui o caminho da esperança. Essa esperança é fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedro escreve esta carta em um momento em que os crentes, os cristãos, estavam enfrentando muitas perseguições e eles foram espalhados por diversos pontos, né? Até o autor começa dizendo que eles eram forasteiros. Aqui tem dois sentidos. Eles eram forasteiros no sentido geográfico, porque eles estavam espalhados por várias regiões, e também no sentido espiritual, que eles não pertencem mais a este mundo, não pertencemos a este mundo, estamos aqui só de passagem. E a nossa pátria é celeste, o nosso reino é viver na presença de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, a partir do momento que você vivencia e vive conforme Jesus viveu, conforme você caminha nesse evangelho de graça e no qual nos chama, nos convida sempre a olhar para Cristo. E Pedro diz que Deus é bendito, Ele é louvado, Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que segundo a sua muita misericórdia, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nascemos de novo, nos fez nascer de novo, não segundo a vontade
da carne ou segundo a vontade do homem, mas nascemos segundo a vontade de Deus, através da ação do Espírito Santo. E nós nascemos para agora uma viva esperança. Isso significa que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, dos problemas que passamos aqui, nós temos uma esperança viva, uma esperança que não falha, uma esperança eterna. E essa esperança é Deus que coloca no nosso coração por meio de Jesus Cristo. Então, como enfrentar esses momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, momento de distanciamento social? É vivendo em esperança, confiando em Cristo de todo o coração, porque Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Jesus é aquele que está sentado à direita do Pai. Jesus, ele é o verbo da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte de água viva. Jesus, ele é a nossa única esperança de salvação. O próprio Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente por meio de Cristo que temos esperança para continuar e seguir em frente. Em Romanos capítulo 5, verso 5, Paulo diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração de forma abundante por meio da ação e atuação do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Por isso a nossa esperança não confunde, não traz confusão, mas segurança eterna. Segurança eterna. Então esse é o caminho. É você crer em Jesus. E se você já crê em Jesus, se você já faz parte da igreja, se você confessa a Cristo de todo o coração, se você vivencia o Evangelho, continue crendo, continue vivenciando a palavra de Deus, continue olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. E se você não crê em Jesus, se você tem dúvida no seu coração, a minha palavra ao seu coração: creia em Jesus de todo o seu coração. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Santo e eterno Deus, Tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, Pai. Louvamos e exaltamos o Teu santo e bendito nome, Pai. Que possamos sempre confiar em Ti, Pai. Louvamos o Teu nome porque temos a Cristo, o Teu Filho amado que morreu naquela cruz e deu a sua vida por nós, Pai. Por isso, pedimos o perdão dos nossos pecados, Pai. Toque o coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem, que eles possam ser tocados por Ti e para que venham permanecer, Pai, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, para que eles continuem crendo na Tua palavra, Pai. E se há alguma pessoa com dúvida no coração, que ela possa crer de fato que Jesus Cristo é o Senhor, a única esperança que temos, Pai, e que possamos viver em esperança, pois temos uma viva esperança, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, Pai, e por isso cremos em Teu poder, Pai, e no poder do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que deu a vida, nos libertou do império das trevas e nos deu a vida eterna, Pai, que possamos crer sempre, Pai, em Teu Filho amado. Em nome de São Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Então até a próxima reflexão. Tenha um bom final de semana.